Então agora chegou a hora da gente falar do esporte. Roda a vinheta! Bora falar de esporte aqui no Tá No Ar Campinas com ele, direto da nossa redação. Wendel Coral, boa tarde para você. Oi, Júlio, boa tarde para você. Um abraço para quem nos acompanha aqui no Tá No Ar Campinas. Quarta-feira, claro, para a gente falar muito de esporte. Bora falar de esporte, Wendel. Preparação da seleção brasileira para os amistosos dessa uma semana e meia que a seleção tem pela frente para mostrar um pouquinho de serviço, meu amigo. E precisa mostrar serviço, né, Júlio? Seleção comandada pelo técnico Dorival Júnior encerra hoje a preparação para mais uma rodada das eliminatórias sul-americanas, porque amanhã à noite, no Mané Garrincha, em Brasília, o Brasil encara a seleção da Colômbia e o último jogador a chegar lá com a seleção para ficar concentrado, iniciar as atividades, foi o Rafinha, jogador do Barcelona, um atacante que tem feito uma temporada muito boa até aqui, que agora também será um dos responsáveis nesse sistema ofensivo do Brasil, do técnico Dorival Júnior. Bora acompanhar alguns detalhes dessa preparação da seleção. Rafinha, do Barcelona da Espanha, foi o último a se apresentar e já participou do treinamento no estádio Bezerrão, no Gama, a 30 quilômetros do centro de Brasília. Bruno Guimarães e Joelinton, campeões da Copa da Liga da Inglaterra pelo Newcastle, também treinaram hoje pela primeira vez. É uma realidade totalmente diferente o que eu faço no meu clube, o que o Rafinha faz no clube dele, o que o Vini faz no clube dele. Então a gente tem pouco tempo para combinar as ideias, a gente tenta fazer as coisas mais dentro ali, tá conversando para estar melhorando. Obviamente, quando a gente tiver um tempo maior, assim, vai ajeitar. Na quinta posição das eliminatórias, a seleção busca a vitória contra um rival direto. Os colombianos estão em quarto, apenas um ponto à frente do Brasil. E na quinta-feira, no estádio Mané Garrincha, o torcedor vai encontrar duas equipes sob pressão, que não vencem há 2 rodadas. Mas se ainda falta entrosamento, sobra vontade aos jogadores para voltar a vencer. Entre os convocados, uma novidade. Wesley, lateral direito do Flamengo, foi chamado pela primeira vez. Vinícius Júnior, Rodrigo, que hoje eu vendo, falando do almoço agora, que eu tento entrosar com eles, eu fico olhando para eles e falo, caramba, só vi esse cara pela TV, e agora eu tô aqui sentado ao lado deles. Durante o treino, um torcedor que tentava registrar imagens com um drone foi preso. Além da Colômbia, o Brasil enfrenta a Argentina, fora de casa, nesta data FIFA. É isso, Júlio. Portanto, amanhã, a partir das 9h45 da noite, Mané Garrincha recebe Brasil e Colômbia. E a gente estava falando do Rafinha, né? Para ter uma dimensão da temporada que o brasileiro vem fazendo lá pelo Barcelona. São 42 jogos na temporada, com 20 assistências e 27 gols, certamente titular amanhã do técnico Dorival Júnior. Inclusive, o Rafinha, no último jogo entre Brasil e Colômbia, que aconteceu pela Copa América, no dia 2 de julho de 2024, o jogo foi 1-1. O Rafinha que fez o gol do Brasil no primeiro tempo e o lateral Daniel Munhoz, que joga no Crystal Palace, empatou para a Colômbia também na primeira etapa. Então o Rafinha, que foi o autor do gol do Brasil no último confronto entre a seleção e a Colômbia, também está confirmado ali para o duelo de amanhã. Expectativas voltadas, claro, para a seleção como um todo, mas principalmente na temporada que o Rafinha vem fazendo, Júlio. Com certeza, Coral. Cheguei Brasil, como diria aquele meme, né? Cheguei Brasil. É isso. Agora é o seguinte, Coral, trazendo da seleção brasileira, que tem alguns jogadores das equipes também aqui do cenário nacional e paulista, a gente tem Palmeiras e Corinthians e os jogadores convocados para suas respectivas seleções. Afinal de contas, ainda tem um tempinho, né, para poder se preparar, um tempinho ainda para colocar a casa em ordem até a grande decisão do Campeonato Paulista. Sem dúvida, Júlio, grande decisão do Paulistão, que acontece apenas no dia 27, falta um tempinho, mas rapidamente chega. Enquanto isso, 10 jogadores, entre Corinthians e Palmeiras, né, os dois times da grande decisão do estadual, foram convocados pelas respectivas seleções. Tem jogador na seleção paraguaia, tem o Depay na Holanda, tem, claro, na seleção brasileira, Uruguai, Argentina, enfim. Bora acompanhar como tem sido esse derby de seleções, assim que podemos chamar. Bora dar uma conferida. 2 dias depois de disputar a primeira partida da final do Campeonato Paulista, eles já estão treinando com suas seleções. Ao todo, 10 jogadores de Corinthians e Palmeiras foram convocados nesta data FIFA. São 5 atletas do Palmeiras: Estevão, Richard Rios, Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres.
5 jogadores do Corinthians também foram chamados: Memphis Depay, Romero, Félix Torres, Carrilho e Martínez. Os atletas se reapresentam aos clubes em 26 de março, um dia antes do segundo jogo da final do Campeonato Paulista, marcado para o dia 27, quinta-feira, às 9h30 da noite. Palmeiras e Corinthians se uniram para trazer os jogadores de volta ao Brasil em 2 voos fretados, vindos da Colômbia e da Bolívia. Até a grande final, serão 8 dias para Ramon Dias e Abel Ferreira trabalharem com o elenco. O Corinthians venceu o primeiro jogo e agora decide o título em casa. O Palmeiras vai tentar reverter o placar em busca do tetracampeonato estadual. Tá aí, Júlio. Então, o Palmeiras e Corinthians se uniram, né, para fazer os atletas voltarem após a data FIFA e com as respectivas seleções. E já impactou isso até no Campeonato Brasileiro, né? Porque a final do Campeonato Paulista, como nós já dissemos, que acontece no dia 27, já impacta no Campeonato Brasileiro pelo seguinte motivo. Quando a Confederação Brasileira de Futebol desmembrou a primeira rodada, tinha colocado tanto o jogo do Palmeiras contra o Botafogo no Allianz Parque, quanto também a partida do Corinthians contra o Bahia fora de casa para o sábado, dia 29. E aí é claro que o espaço de tempo é muito curto, né? Aproximadamente 48 horas entre a decisão do estadual até o início do Campeonato Brasileiro. E a CBF, então, de ontem para hoje, alterou a data não só dessas 2 partidas, mas também do jogo envolvendo o São Paulo Sport. Porque o jogo que acontece entre São Paulo e Sport seria originalmente no domingo, dia 30, agora foi passado para sábado, dia 29, às 4h30 da tarde. Esse jogo acontece no Morumbi. Agora, tanto Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, no domingo, a partir das 4 horas da tarde, e no domingo também o jogo do Corinthians contra o Bahia na Fonte Nova, em Salvador, a partir das 8 horas da noite. Aí você pode se perguntar, mas por que o jogo do São Paulo mudou? Porque o São Paulo joga em casa assim como o Palmeiras. E a Polícia Militar na cidade de São Paulo, ela não libera para que 2 partidas assim com os times grandes aconteçam no mesmo dia na cidade, até por conta do risco iminente que tem de briga entre torcidas, Júlio. Portanto, o Brasileirão ainda nem começou e já teve jogo que mudou de dia, Júlio. Agora, se a gente pensar bem também, né, o contingente da Polícia Militar tem que estar preparado para outras situações de risco na cidade de São Paulo. Vai estar focado em 2 jogos importantes que vão acontecer, vai faltar polícia para muita gente, né? Tem essa também. É mesmo que não seja um clássico, né, entre 2 grandes equipes de São Paulo, mas só de você mobilizar, né, um no Allianz Parque, no Palestra Itália e outro lá do lado do Morumbi, enfim, realmente vai faltar efetivo, tá mais do que certa essa decisão. Com certeza. Agora, falando lá mais para as equipes do Rio de Janeiro, depois, por exemplo, o Flamengo conquistou o título e os clubes do Rio de Janeiro agora se preparam para o Campeonato Brasileiro, que ainda tem um tempo para começar. É isso, ainda tem um tempinho, né? Então, enquanto isso, o Fluminense, Vasco, Botafogo e também o Flamengo, que conquistou o título estadual, se preparam para a disputa do Brasileirão, e os detalhes a partir de agora. Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo espera apagar a má impressão do começo de temporada. Sem a vaga na reta final do estadual, o técnico português Renato Paiva ganhou um tempo para trabalhar. O primeiro jogo no Brasileirão será no dia 29 de março contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Fluminense estreia no mesmo dia contra o Fortaleza na Arena Castelão. O vice-campeão carioca vai contar com o uruguaio Agustín Canóbio, que tenta conquistar o coração dos tricolores. É uma instituição muito grande, com muita história, assim que se eu consigo entrar nela seria algo maravilhoso para mim. O Flamengo chega ao Brasileirão embalado pelos títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. A estreia também será no dia 29 contra o Internacional, campeão gaúcho, no Maracanã. O Vasco será o último time carioca a estrear no Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio vai ser no dia 30 de março, aqui em São Januário, contra o Santos de Neymar. O craque, cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular, faz tratamento na mansão dele em Mangaratiba, na Costa Verde do estado. E pode ser uma das atrações da partida. Para enfrentar o time de Neymar, o Vasco conta com o faro de gols do argentino Pablo Verrete, um dos artilheiros do Campeonato Carioca, com 6 gols. Eu sempre quero fazer gol, quero jogar o time, mas acho que conseguir uma taça seria muito importante.
Portanto, o foco das equipes carioca já se mudando, né? Já acabou o estadual, foco completamente no Campeonato Brasileiro, Júlio. Até para estrear, o Vasco é o último colocado no campeonato. Impressionante. Piada já vem pronta, né, Júlio? Já vem no jeito pra gente, né? Levantou, tem que cortar. Que coisa. Falando um pouquinho da nossa região, Wendel. É porque eu sei que você tá bem feliz hoje, Júlio. Então a gente recebeu uma notícia muito importante, legal, inclusive, do Rio Branco de Americana, porque tem uma estrela aí do futebol nacional e também até internacional, dependendo de algumas equipes que passou, que vem para cumprir o seu dever, né? Lá em 2004, por exemplo, ele já passou pelo Rio Branco. Mas agora em 2025 ele está de volta, Thiago Ribeiro, é isso? É isso, para quem achou que Thiago Ribeiro tinha sumido do cenário nacional do futebol, se enganou. Ele estava jogando no Nova Mutum do Mato Grosso ainda nessa temporada, onde em 10 partidas conseguiu balançar a rede em 2 oportunidades, está de volta ao Rio Branco de Americana. Inclusive até confessar um bastidor aí para o telespectador que nos acompanha, Júlio Stevanelli, quando recebeu a notícia de que Thiago Ribeiro estava voltando ao Rio Branco, ele olhou para mim e falou assim: Coral, acabou, agora o Rio Branco sobe para a Série A2. Então, exato, já entrega a taça, o nosso Mr. M tá falando, que o Mr. M também acompanhou isso, ele falou, o Júlio falou, entrega a taça. Acabou a brincadeira, como diria um grande amigo do nosso Mr. M também. Mas enfim, fato é que o Thiago Ribeiro está sim agora no Rio Branco de Americana. Você falou de experiência internacional, né? Jogou no Bordeaux da França, no futebol do Catar e também no futebol italiano, principalmente pelo Cagliari lá da Itália. Thiago Ribeiro que, claro, né, começou no Rio Branco de Americana, como você bem falou, Júlio. Depois saiu, né, ganhou o grande cenário nacional no São Paulo, depois no Santos, no Cruzeiro também. Foi campeão paulista pelo Peixe, enfim. 39 anos de idade, ele volta agora para o Rio Branco para tentar, né, fazer a equipe subir para a Série A2 do Campeonato Paulista. Porque agora nas quartas de final, na primeira fase, o Rio Branco de Americana terminou na 6ª colocação e enfrenta o Desportivo Brasil da cidade de Porto Feliz em 2 partidas. Ida e volta. A primeira já neste sábado, dia 22, a partir das 3 horas da tarde, no Décio Vita, em Americana. Já sei que o senhor estará presente, claro, prestigiando não só o Rio Branco, mas principalmente o Thiago Ribeiro. O senhor já externou aqui pra gente que vai pedir autógrafo, vai pedir foto pro Thiago Ribeiro, camisa, falou que só não sabe se vai narrar. O nosso mistério só não sabe se você vai narrar, porque ainda tem aquele ponto de interrogação. Mas até a camisa que o Thiago Ribeiro vai jogar, você fala que você já quer a camisa, não precisa nem lavar. Já sei que você vai levar a camisa para sua casa, você já me externou que não vai nem lavar também a camisa para ficar sempre ali lembrando de que Thiago Ribeiro utilizou essa camisa. Mas brincadeiras à parte, Júlio, é justamente para tentar fazer o Rio Branco voltar para a Série A2, né? Primeira partida, como eu disse, no sábado em Americana e depois na outra semana, mais precisamente no dia 26, quarta-feira às 3 horas no Ernesto Roca em Porto Feliz, Desportivo Brasil e Rio Branco de Americana. É importante, né, Júlio, fazer uma primeira boa partida em casa, quem sabe construir uma vantagem para depois jogar com o regulamento embaixo do braço na partida da volta e quem sabe garantir uma vaga na semifinal da Série A3 do Campeonato Paulista. Ansiedade agora é o seu sobrenome, Stevanelli. Para variar também, né? Já sou uma pessoa ansiosa, mas vou falar para você, entrando na brincadeira do nosso querido Oswaldo Luiz e da sua brincadeira também, quarta-feira que vem vai mudar o nome da cidade, não vai ser nem mais Porto Feliz, vai ser Porto Triste depois da passagem do Rio Branco. Tá certo, eu vou até externar isso pro Oswaldo. O Oswaldo Luiz Júlio tá falando, entrando na brincadeira também, que a partir da próxima quarta-feira, no dia 26, o nome da cidade não será mais Porto Feliz, será Porto Triste. Porque não vai dar certo, o Rio Branco vai passar de fase. Tem decisão, Júlio, não é só na 3 não, viu? Hoje também tem decisão na Série A2 do Campeonato Paulista, as partidas da volta, às 3 horas da tarde, no Ítalo Limonge, em Dayatuba. O Primavera, que foi o primeiro colocado da primeira fase, enfrenta o Santo André a partir das 3 horas da tarde. Primeira partida no Bruno José Daniel, 0-0, o Primavera ainda chegou a desperdiçar um pênalti. Mais tarde, às 7 horas da noite, a Arena Capivari recebe Capivariano e 15 de Piracicaba, a primeira partida no Barão de Serra Negra. O 15 levou a melhor, tem uma vantagem importante, 1-0. Às 7 horas da noite, no Novelli Júnior, Ituano e Ferroviária. O Ituano foi até o 3º colocado na primeira fase contra a Ferroviária, que foi a 6ª, mas na Fonte Luminosa, 2-0 para a Ferrinha, uma vantagem bem interessante contra o Galo de Itu. Por último, não menos importante, o duelo do 4º contra o 5º colocado, no Joaquinzão,
Taubaté e São José a partir das 8 horas da noite. Primeira partida 0-0 no estádio Martins Pereira, na cidade de São José dos Campos. Decidem quem fica com a vaga nas semifinais ali da Série A2 do Campeonato Paulista. Lembrando que sobem apenas os 2 finalistas para a elite do Campeonato Paulista, Julio. Perfeito, então. Depois você vai pegar minha carteirinha ali no meio de semana. Pega. Vamos ver se eu vou narrar. Pega a sua carteirinha, mesmo que você não narre, você já vai ter a sua carteirinha assegurada para o restante da temporada de 2025. Agora, Júlio, antes da gente encerrar o quadro de esporte, eu quero externar também uma coisa para o nosso telespectador. De novo? De novo. Mais uma aí, de novo, né? A gente fica batendo na mesma tecla aqui, mas não tem muito para onde correr, Júlio. O que ele fez? Nosso Oswaldo Luiz aqui, que todo mundo já sabe que é o Mr. M, o Bad Boy. Rapaz, se não é o senhor hoje, ele era atropelado aqui dentro do Swiss Park. Tudo por causa disso aqui, ó. Celular. Ah, terrível. Andando no celular, na rua, não estava prestando atenção por pouco. Recebendo informações do mercado da bola. Inclusive, foi no momento que ele recebeu também de que Thiago Ribeiro estava voltando para o Rio Branco de Americana. Se não é o Júlio segurar ele, rapaz. Meu Deus do céu. Oswaldo, tome prumo, Oswaldo. Tá engatinhando ainda, Júlio. Ó, fala pra ele avisar a família dele que nós estamos cuidando dele direitinho. Precisa avisar a sua família que está sendo bem cuidado por mim e pelo Júlio aqui. Já sabe, inclusive. A família já sabe, já viu, Com Júlio? certeza. Então, é isso. O Júlio salvou o Oswaldo Luiz hoje. Um abraço pra você, bom trabalho por aí. Você volta já aí no Giro Policial.